Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, vir participar da comunidade Terra Firmeza, né? É de graça, vamos tentar chegar na plaquinha dos 1000 aí. E hoje, na série Performance, mas eu vou também fazer uma indicação dele a partir de um documentário maravilhoso que tem na Netflix. Então eu recomendo com Performance. Eu vou falar do Bob Dylan e do documentário Rolling Thunder Revue, que ele é dirigido pelo Martin Scorsese. Então, qual que é o grande lance desse documentário? Esse documentário, ele vai contar a história da turnê Rolling Thunder Revue, tá? Que foi em 1975, ou seja, no auge da ebulição do que foi o pós-movimento hippie. Então você já começa a ter os grandes shows de rock, uma estrutura maior, o pessoal entende como que tem que fazer uma turnê, como que ela tem que ser organizada. E o Bob Dylan, ele bola essa turnê chamada Rolling Thunder Revue. Então o que era a Rolling Thunder Revue? Era a turnê elétrica do Bob Dylan, né? Então, só para entender, então vamos voltar lá, e aí eu falo do documentário. O Bob Dylan, ele nasceu em 24 de maio de 1941, né? Ele está com 80 anos de idade, ele nasceu na cidade de Duluth, no Minnesota. O nome dele é Robert Allen Zimmerman. Ele é judeu, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque você tem que entender que existe um preconceito muito grande contra os judeus dos Estados Unidos. Você tem uma comunidade judaica muito forte se apoiando, mas ao mesmo tempo você tem muito preconceito em relação a eles. Ele era fanático pelo Woody Guthrie, tá? Woody Guthrie era um tocador de folk music, de blues, que andava pelas cidades, gravava e tal. Tanto que ele queria ser o Woody Guthrie. E ele procurou o Woody Guthrie, então ele largou tudo e ele vivia tocando com o violão dele pelas cidades, pelos lugares, até que ele encontra o Woody Guthrie num hospital. Ele ajuda a ficar com o Woody Guthrie no hospital, ele vai tocar junto, ele vai compor junto com o Woody Guthrie. Então existe toda uma mitologia em volta do Bob Dylan. Ele vai ser o pai e a grande influência de um monte de bandas importantíssimas, principalmente na fase folk dele. Então o que acontece? Ele se torna uma referência. Você vai ter The Byrds, The Beatles, muito do movimento sessentista, ele se inspirava no Bob Dylan. Tanto que o Bob Dylan ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura pela obra poética dele, pela representatividade poética das músicas dele. E ele tem letras magníficas, né? Ele compôs um monte de coisa. Mr. Tambourine Man, o Blowing the Wind, All Along the Watchtower, que eu até falei no vídeo lá, que ele deu a música pro Jimi Hendrix quando ele ouviu a música. E aí, entre as histórias, que eu até já contei aqui no canal, quando ele ouviu o The Animals tocando Rouse of Rising Sun, que o Woody Guthrie já tinha gravado, e ele já tinha gravado, em 67, ele resolveu eletrificar o som dele. Ele foi pro festival de Newport, que todo mundo esperava, assim, que seria o apogeu, e o Bob Dylan, ele sempre teve essa coisa de ir contra a corrente, de fazer o contrário do que se esperava dele. E aí, ele vai no festival de Newport, onde esperava que seria o apogeu da carreira dele, do movimento folk, porque o Bob Dylan foi o cara que trouxe para as paradas um movimento que estava tendo dentro dos Estados Unidos, com Peter, Paul e Mary, né, com a Joan Baez, que era uma música folk, ou seja, os americanos tinham voltado a olhar para suas origens e fazerem músicas acústicas, semiacústicas, com harmonias de vocais. E quando seria o grande apogeu disso, ele foi lá no Festival de Newport e veio com tudo eletrificado, ele foi vaiado. Isso aí é uma história que é conhecida, assim, por justamente ele ter
indo contra a corrente no momento que ninguém esperava, assim, porque era o apogeu de tudo que estava sendo construído. E ali ele fala para essa galera, ó, o folk morreu. Para nós, a grande onda é a guitarra elétrica. No Brasil, por exemplo, tem um movimento que foi muito interessante, que o pessoal da Bossa Nova chegou até a fazer passeata contra a guitarra, proibir a guitarra de ser usada na música no Brasil. A discussão era nesse nível, assim, né? Tinha festivais da Record, por exemplo, que quando o Mutantes foi tocar com o Gilberto Gil ter levado os Mutantes para tocar com eles lá, aquilo foi uma ofensa gigante para MPB. Como que você vai levar os caras do rock, né? E o Mutantes já tinha essa visão de fazer essa fusão muito louca. E aí o Bob Dylan vira um grande sucesso, né? Vai continuar fazendo sucesso eletrificado, e nessa fase eletrificada ele vai formar essa turnê, o Rolling Thunder Revue. E qual era a proposta dessa turnê? Ela levar ela fazer shows nas cidades, mas também levar o Allen Ginsberg, por exemplo, que é um escritor beatnik, falar os poemas dele, fazer discussões filosóficas, né? Só que o que a turnê vai começar a pegar? Levar outras bandas, então levar Johnny Mitchell, né, que era outra representante dessa cultura do movimento folk, né? E é interessante, então você vai acompanhando o desenvolvimento da turnê, e aí o Martin Scorsese, o que ele fez? Ele acompanhou isso, ele foi filmando e acompanhando para fazer um documentário na época, que acabou não saindo. As coisas acabaram não saindo do jeito que eles esperavam, e esse documentário só foi lançado em 2019. Ele tem 2 horas e 20, tá? É muito interessante, ele é um documentário biográfico, assim. E aí você vai vendo o que funcionava e o que não funcionava dentro dessa turnê. Então você vai vendo os problemas, que o modo como o Bob Dylan vai se portando. Então ele tocava maquiado, assim, ele vem com uma proposta totalmente diferente. Ele tá com uma puta banda, ele tá usando um violinista. E aí você vai entender, porque nessa época é quando ele vai se envolver com a causa do Hurricane, né, que é aquele lutador que foi preso injustamente por uma questão extremamente racista. Ele foi preso e ele vai comprar a causa, então vai aparecer o Hurricane vai dar o testemunho dele falando que ele ficou meio assim, tipo, que se um judeu veio aqui falar comigo, um cantor judeu veio falar aqui comigo, que estava preocupado com a minha causa e tal. Então é muito interessante. E é muito louco, você vai ver a relação dele com a Joan Baez, por exemplo, que eles estão vivendo um momento em que eles namoraram e o relacionamento deles começa a romper. E existe uma música da Joan Baez, que eu não sabia que era da Joan Baez, porque eu conhecia com o Judas Priest, que é Diamonds and Rust, que é maravilhosa, que o Blackmore's Night gravou, que é outra versão magnífica. E quando você lê a letra dela, e eu só me liguei nisso depois desse documentário, né? Que eu olhei e falei, pô, eu já sabia que o Judas estava cantando Diamonds and Rust, mas eu pensava que o Blackmore's Night tinha feito o cover do Judas. E na verdade eu descobri que o Blackmore's Night estava fazendo o cover da Joan Baez, que tinha sido o Judas também que tinha feito. E a letra dela trata desse momento dessa turnê. É muito doido. Então quando você vê, assiste o documentário, pensa na relação dele, da Joan Baez. Então você percebe que eles estão vivendo um rompimento ali. E você vê meio o Bob Dylan deslumbrado, ele querendo... Ele tentando matar o personagem dele folk, enterrar esse personagem folk e se reinventar e ser esse novo Bob Dylan eletrificado. Que ele vai também depois tentar matar, porque depois ele vai virar o Bob Dylan cristão. Tanto que ele vai lançar 3 discos como cristão, por exemplo, que ele se converteu, que são considerados obras
primas da música cristã, da música evangélica. É muito louco você imaginar isso assim. E depois o Bob Dylan vai romper. Meu, o Bob Dylan lançou um disco há pouco tempo que é lindo demais, muito bom. E o Bob Dylan tem essa coisa, essa voz, mas que funciona dentro. Ele é gênio da música total, assim. E esse documentário você vai entender esta fase da vida dele, onde ele está tentando criar um conceito, tanto que aí você vai vendo, eles vão percebendo, por exemplo, a parte do Alex. O que a galera quer? A galera quer ouvir o Bob Dylan. Então, eles começam a ter que dar uns cortes no Alex Ginsberg, e você vê que o cara tá meio chateado, assim, pô, eu tinha mais espaço e tal, que os caras vão vendo que a parte dele não tá funcionando legal como eles pensaram. Não é como era lá no Woodstock que eu falei, não é como era no Yuma Being, como eu falei em outros vídeos. Então você começa a perceber que tudo que não vai dando certo. Provavelmente eu vejo que esse documentário não foi lançado na época, porque ele acaba sendo um registro muito preciso de uma coisa que não deu certo, que a Rolling Thunder Review, eles queriam vender uma ideia, vender um conceito que se perdeu durante o caminho. E eles vão entendendo que agora é uma época de finanças, que acabou aquela utopia hippie, né? Uma coisa que fica muito forte dentro da ideia ali. Então, e assim, você vai acompanhando aquele documentário de turnê, mas o modo como o Scorsese pega, ele vai pensando esses momentos, ele vai vendo essa mudança no personagem do Bob Dylan, e essa relação da Joan Baez perceber isso. E quando você vê a letra da Diamonds and Rust, que você vê, ela vai nessa letra, você vai entender o que estava acontecendo ali. Que ela olha para ele e ela fala, não te vejo mais. Você não é mais aquele cara que eu conheci. É muito legal, é muito interessante. E altas apresentações maravilhosas, você vai entendendo. E é interessante que você vai vendo assim, a galera que vai junto. Eu tenho um show do Allman Brothers, que é do finalzinho dos anos 80, quando o Allman Brothers está tentando voltar, e você vê que a banda está totalmente... O Dick Betts e o Greg Allman estão zoados, assim, os dois estão... E você vê a banda separada, e você vê a banda se segurando, tentando, então aqueles newcomers, aquelas pessoas que estão vindo agora, meu, tô tocando com o Bob Dylan, eu tenho que aproveitar, porque pode ser a chance da minha vida. E você vai ver que essa galera ficou tudo para trás, assim, né? Mas você vê que eles estão naquele momento que eles estão com o Bob Dylan, e, meu, é meio... Você vai entender, por exemplo, a origem do teatro mágico aqui, tá? É muito teatro mágico, só que é 75, eles fizeram isso bem antes, assim. Muito legal. Aí ele vai falar do lance dele se maquiar e se tornar uma outra pessoa, que é uma coisa que o Bob Dylan, como eu falei, ele fez várias vezes durante a carreira dele. E eu acho isso muito válido para manter a criatividade, né? Cada um tem um jeito de ser. Beleza? Então eu recomendo da Netflix Rolling Thunder Review do Martin Scorsese da turnê do Bob Dylan de 1975. Vamos dar uma olhadinha no poema. O poema é Milagre. É muito louco isso, né? Que você vai sentir essa relação nesse documentário de como cada um está vivendo aquele momento de um jeito. É interessante que vai ter ainda o resquício de ver as pessoas reagindo àquela coisa meio Woodstock ainda, que o Martin Scorsese foi o câmera, né? No filme Woodstock, de ver a reação da pessoa à música, que é o contrário que foi feito do Pink Floyd, por exemplo, no Pompeia. Deixa eu ler o poema, gente. Milagres. Os nossos desejos dependem apenas de nós, que os moldamos como queremos em nossas mentes. Porém, concretizá-los torna-se um pouco mais complexo, pois depende de tantos fatores externos que passamos a compreender melhor o significado da palavra milagre. E a ideia desse documentário é bem isso. O plano do Bob Dylan, o plano do que seria a Rolling Thunder Review era muito interessante, mas o dia a dia, os problemas concretos, as outras pessoas, os fatores e os inúmeros fatores financeiros, de interesses, de necessidades das outras pessoas vão tornando cada vez mais difícil se tornar uma coisa positiva e se concretizar do jeito que ele imaginou. É muito louco. E a gente está todo dia lidando com isso, né? Eu tenho meus anseios, eu tenho minhas vontades, eu tenho os meus sonhos, mas nem sempre eles vão transcorrer. Os planos não dependem só de nós, né? E aí a gente perde o controle, a gente tem que saber lidar com isso,
ver, pro Bob Dylan deu certo, pra maioria da galera lá talvez nem tanto. Dê uma olhadinha na Diamonds and Rust, principalmente a versão do Blackmore's Night é lindíssima, a do Judas é muito louca, você imaginar que o Judas gravou essa música, mas a original, e olha a letra dela, você vai olhar, se você assistir esse documentário e depois ver a letra da Diamonds and Rust, você fala assim, mano, ela contou pra todo mundo, sem contar, né? E ela expôs o Bob Dylan de um certo modo ali, que o Martin Scorsese acaba também expondo na edição desse documentário. Ele tem uns lances assim meio fantasiosos, mas a maior parte é o que aconteceu mesmo. Grande abraço, diz aí se eu esqueci de dar alguma informação, se você já assistiu esse documentário, se não, se assistiu e gostou, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau. Opa, tem que desligar aqui.